Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra rema do trono de Deus para as nossas vidas, que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 16. Leia aí no seu lar. Eu quero falar sobre 7 lições sobre a vida do profeta Elias. A primeira lição: Deus, quando ordena, ele providencia. Preste atenção que assim que Deus dá ordem para que o profeta Elias se retire do ribeiro de Querite e vá até a casa da viúva de Sarepta, de antemão ele já tinha visitado a viúva de Sarepta e já tinha dito a ela para que sustentasse o profeta Elias. E isso porque sempre Deus estará à nossa frente, nos convidando a cumprir uma missão que tem as suas digitais. É por isso que está relatado em Isaías 45:2: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, mostrar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou Deus. Sempre Deus estará à nossa frente. É só nós lembrarmos também de 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Até quando, Samuel, terás dó de Saul, por eu já ter o havido rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Agora vem, enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé o belemita. Você prestou atenção na fala de Deus? Ele diz, agora vem. Ele não diz, agora vai. Deus diz, agora vem. Isso significa que Deus estava lá à frente. Isso significa que Deus estava à frente, convidando o profeta Samuel a chegar no local onde iria ter início a missão. O seu nascimento é a evidência de que já existe algo preparado para você terminar. Nós podemos concluir aqui então que sempre Deus estará à nossa frente. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quem sabe você não tem, vamos dizer assim, as condições exatas para cumprir o teu ministério. Quem sabe você imagina que não tem a estrutura para realmente desempenhar este propósito que Deus tem na sua vida. Quem sabe você pode estar imaginando que não tem as condições exatas para que o projeto de Deus venha se cumprir na sua vida. Mas eu quero dizer para você, se Deus estiver à sua frente, você tem tudo. Se Deus estiver no controle, se Deus estiver chamando você para que você venha realizar esta missão que Ele próprio colocou nas suas mãos, então você tem tudo. É isso que eu aprendo na primeira lição. Quando Deus ordena, Ele providencia. Se Deus tem chamado você para realizar uma grande obra na terra, é porque Ele já tem tudo providenciado, basta você obedecer. Segunda lição: não permita que aquilo que os seus olhos veem invalide a visão que Deus te deu. Ver é a função dos olhos e visão é a função do coração. Quem sabe na imaginação do profeta Elias, eu vou aqui conjecturar, ele imaginou que Deus iria usar para o abençoar alguém que tinha uma estrutura financeira. Quem sabe o profeta Elias imaginou, na sua imaginação, que Deus ia levantar alguém na terra de posses, de bens, uma pessoa endinheirada para o sustentar. Mas isto, se ele imaginou isto, realmente foi tudo ao contrário, conforme ele imaginava. Por isso que a Bíblia nos relata em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos
são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então não foi como o profeta Elias imaginou. Deus usou uma viúva pobre, uma pessoa improvável, para o abençoar. Não é como nós imaginamos, a solução não vem da onde nós esperamos. Deus usa pessoas improváveis para nos abençoar. Agora, o que me chama a atenção também é que aquele cenário que ele presenciou não apagou a promessa que Deus tinha colocado no coração dele de que iria o sustentar. Iria o manter no caos, na crise, naquela seca. Aquela promessa não saiu do coração dele de que Deus tinha a solução. Então nunca permita que aquilo que está do lado de fora contamine o que está do lado de dentro. Ezequiel 37, o profeta Ezequiel foi levado para dentro de um vale de ossos secos, lugar de caos, de morte. Mas ele não permitiu que aquilo que estava do lado de fora contagiasse, melhor usar essa palavra, contagiar do que contaminar, contagiasse o que estava dentro dele. Pelo contrário, o que estava dentro dele contagiou o que estava do lado de fora. E ele profetizou e aquele cenário mudou. Então, quando o profeta Elias vê aquela viúva pobre catando lenha, sem condições nenhuma de o sustentar, ele não permite que aquele cenário do lado de fora contagiasse o que estava do lado de dentro. Do lado de dentro, no coração, estava a promessa de que Deus iria o sustentar. Salmos 3, versículo 5, deitei e dormi, me levantei porque o Senhor me sustentou. Quantas das vezes Deus nos faz promessas de realmente nos sustentar espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente, mas nós começamos a olhar para o cenário e não acreditamos mais na promessa do Senhor, na provisão, naquilo que Ele prometeu para nós. Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura Ele diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então não permita que aquilo que você está vendo, que aquilo que está diante dos seus olhos, venha ofuscar e apagar a promessa que Deus fez para a sua vida. 2 Coríntios 5,7, andamos por fé e não por vista. Então nós temos que realmente ter essa confiança em Deus. Uma coisa muito interessante, eu vi de um pregador, ele falando que Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Tem muita gente na internet fingindo ser quem não é. Os apóstolos eram improváveis e Deus os usou. Agora eu digo para você aqui, Deus usou uma mulher viúva. Improvável era essa pessoa para abençoar o profeta Elias. Eu duvido que o profeta Elias imaginava que era essa viúva que ia o sustentar. Era uma mulher improvável, mas Deus a usou. Agora uma outra pergunta. Quando Deus visita a viúva de Sarepta, diz que ela estaria de frente com o profeta Elias, o grande profeta Elias, o profeta do fogo. Será que ela disse para Deus, não, Deus, espera aí, eu sou uma viúva pobre, olha as condições aqui da minha casa, olha as minhas vestes, eu não tenho condições de estar de frente com o grande profeta Elias, eu vou fazer um personagem para impressionar ele. Será que ela fez isso? Não. Ela sempre foi um canal de bênção na terra, mas ela não tentou fazer um personagem. Ela foi sempre quem ela sempre foi. Ela continuou sempre quem ela era e Deus a usou. Isso que eu quero que você entenda através dessa mensagem. Deus quer usar você. Quem sabe você é um improvável, mas Deus quer usar você. Vamos aqui agora já para a terceira lição. Não permita que o dia mau deixe você de mau humor. Preste bastante atenção que a viúva de Sarepta não permitiu que o dia mau, que a crise, que a calamidade, que a seca, que a desgraça a transformasse em uma mulher amargurada, revoltada com a vida. Pois se você lê o texto, você percebe que ela continua
tratando bem o profeta Elias, o recepciona bem, dá atenção, dá amor e dá carinho. Na pior fase da sua vida, ela deu o seu melhor para o profeta Elias. Então não permita que a seca venha secar o teu coração. Não permita que os acontecimentos venham te minar e fazer com que você se torne uma pessoa amarga. Todos nós sabemos que ela vivia perspectiva de morte, o texto mesmo relata que ela disse para o profeta Elias: olha, eu tenho aqui um pouco de azeite, um pouco de farinha, eu vou bater aqui, fazer um bolo, vou comer o meu filho, depois nós vamos morrer. Então ela vivia perspectiva de morte, mas quando o profeta Elias se apresenta a ela, ela é agradável, hospitaleira e trata ele muito bem. Agora a pergunta para nós também é essa: se você soubesse, ou imaginasse, ou pensasse que você ia morrer, que você está vivendo na terra o seu último dia de vida, você trataria bem uma pessoa, daria toda atenção e carinho? Você seria uma pessoa amável ou você estaria revoltado, revoltada, amargurada e despejaria sobre essa pessoa toda a sua amargura, todo o seu fel, toda a sua revolta? Porque a viúva de Sarepta poderia, certo? Se revoltar, estar amargurado e dizer: vem cá, profeta, você não tem mulher não, rapaz? Você não tem família não? Você não tem amigos e parentes? Vai comer na casa de outro, rapaz? Eu não tenho obrigação com você não? Você não tem mulher? Vai procurar tua mulher? Ela poderia dizer isso, mas não. A calamidade, o dia mau, não a transformou em uma pessoa amarga. Ela continuou sendo hospitaleira. Uma outra personagem, eu tenho que cuidar o tempo aqui, uma mensagem tão extensa que eu tenho, mas uma outra personagem bíblica que agiu como a viúva de Sarepta está lá em 2 Reis, capítulo 5. A menina israelita que foi levada pelas tropas da Síria até a casa de Naamã, capitão do rei da Síria. E ali ela foi levada para longe do seu país, da sua cultura, dos seus pais, das suas amiguinhas de escola. Ela teve os seus sonhos roubados, a sua infância roubada. Poderia também estar amarga e revoltada e de mal com a vida e de mal com todos. Mas quando ela ouve a mulher de Naamã falar sobre a situação dele, que ele era leproso, ela diz assim: olha, se a senhora disser para o teu esposo visitar a terra de Israel, lá tem um profeta chamado Eliseu. O profeta Eliseu, ele tem o dom de cura. Ele pode orar pelo seu marido e ele ser restaurado. A esposa de Naamã vai e conta a ele, e aí ele vai até Israel e é curado. Mas o que eu quero dizer aqui? Ela também não permitiu que a calamidade, que o dia mau fizesse com que ela se tornasse uma pessoa amarga, uma pessoa que não tivesse amor para com o próximo. Ela não deixou ofuscar as promessas de Deus no seu coração. É isso que Deus está tentando transmitir através dessa palavra para as nossas vidas. Que o conselho do apóstolo Paulo venha fazer fundamento em nossas vidas. Filipenses 4,12. Sei estar abatido, sei também estar em abundância. De toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Vamos para a quarta lição, eu tenho que cuidar o tempo. Primeiro Deus, depois suas demandas. Preste atenção que a viúva de Sarepta pensou primeiro no reino de Deus, atendendo o pedido do profeta, porque se você conferir o texto, quando ela vive a perspectiva de morte e diz que vai preparar o bolo para comer ela e seu filho morrer, o profeta diz assim: não, primeiro prepara o bolo para mim, dá aqui na minha mão, depois você prepara o bolo para você e teu filho pode comer. Ela vai e atende o profeta. Então quer dizer que ela honrou a Deus, ela estava investindo no reino de Deus. Quando ela atendeu o profeta em primeiro lugar, ela estava realmente priorizando o reino de Deus. A demanda dela, ela tinha que ver os celeiros cheios. Mas quando está tudo vazio, primeiro ela atende o profeta e investe no reino de Deus. Ela honra a Deus, como está escrito em 1 Samuel 2,30. Eu honro os que me honram, mas os que me desonram serão envelhecidos. Então, muitas das vezes, nós queremos que as nossas demandas sejam atendidas.
Ah, eu quero prosperar financeiramente. A sua prioridade é qual? É dízimo e oferta? Não. Então como que você vai prosperar financeiramente? Nós temos que entender uma coisa, a nossa provisão, ela é atendida de acordo com as nossas prioridades. Se você quer ter uma vida financeira abastada, então, primeiramente, você tem que investir no reino de Deus. Ah, eu quero ter uma vida espiritual, sabe, alavancada, eu quero ser uma pessoa espiritual. A sua demanda é a oração? Você tem compromisso com a oração? Você tem comunhão com Deus? Mas como você vai ter uma vida espiritual? Como você vai chegar a um nível, um patamar então? Então muitas das vezes nós queremos que Deus atenda às nossas demandas, mas nós não queremos, primeiramente, investir no seu reino. Ah, eu quero a vitória, mas você congrega? Você tem comunhão com a igreja? Você tem comunhão com o povo ali do seu ministério? Então, tudo depende das nossas prioridades. O que você prioriza? O que eu priorizo? Para que Deus venha atender nossas demandas? Qual que era a demanda da viúva? O celeiro tinha que estar farto. Qual foi a prioridade dela para que o celeiro dela enchesse? Ela investiu no reino de Deus, ela atendeu o profeta. Então, o problema não é o dinheiro que nós temos, o problema é o nosso amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro guardado no banco, o problema é ele estar entronizado no coração. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. Então que essa lição também fique em nossos corações. Primeiro Deus, depois suas demandas. Tópico 5. Experiência no mundo físico e experiência no mundo espiritual. Parecia ter dado tudo certo para a viúva de Sarepta e realmente deu. Os seus celeiros estavam supridos. Porém, não era só isso que Deus tinha para a vida dela, faltava uma experiência com o céu. Ela tinha tido experiência com o pão nosso de cada dia, que Jesus ensinou para os discípulos. E o pão nosso de cada dia, nós sabemos que ele é ganho com suor. Agora ela vai ter uma experiência com o pão vivo que desceu do céu, que está relatado no Evangelho de João. Ela tinha tido uma experiência, certo? Com os seus celeiros cheios, está relacionado com o financeiro. Mas Deus queria que ela tivesse uma experiência do céu. E por isso Deus diz para a calamidade, bate à porta da viúva. A calamidade foi lá e bateu na porta da viúva de Sarepta. E ela diz, quem é? A calamidade diz, sou eu. Ela se assusta, de repente ela olha e seu filho está morto. Todos nós sabemos que ela recorre ao profeta, ela apresenta o problema ao profeta, o profeta ora, o menino ressuscita e é restituído a ela. Certo? Mas qual que é a lição que nós temos aqui? Deus não vai nos poupar de experiências amargas, até que nós venhamos aprender a ter comunhão com Ele, a ter relacionamento com Ele, a buscar Ele. Existem muitos cristãos que estão financeiramente supridos, estão contentes com isso, certo? Tem muito dinheiro na conta, tem carros bons, tem casas boas, tem uma renda per capita boa, mas não tem experiências com Jesus, não tem experiências com Deus, não conhece realmente o mundo espiritual, e foi isso que Deus fez com a viúva. Eu não quero somente deixar o teu celeiro cheio, eu quero que você tenha experiência do céu, eu quero que você me conheça, como diz ali em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Certo? Essa é a quinta lição. Sexta lição, é melhor comer na mesa de uma viúva do que comer na mesa do rei Acabe. Olha, na mesa do rei Acabe tinha iguarias, tinha manjares, tinha de tudo. Na mesa da viúva não havia fartura, mas havia paz, havia comunhão, havia gozo, havia alegria. Por isso que a Bíblia nos relata lá em Provérbios 15:17, melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo com ódio. Por isso que está relatado em Provérbios
15:16, melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Nós sabemos que riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Riqueza é acúmulo de bens e posses. Agora, prosperidade é viver bem com aquilo que você ganha, ter paz, ter comunhão, ter alegria, ter felicidade. Então, você pode estar passando um momento difícil da sua vida. Deus manda dizer para você, fica na mesa da viúva de Sarepta, não vai para a mesa do rei Acabe. Sabe por quê? Logo, logo vai estar se cumprindo na tua vida Mateus 25:21. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Deus vai te colocar no muito, mas seja fiel no pouco. Fica na mesa da viúva de Sarepta. 7ª e última lição. Muitas das vezes o recurso vem de onde você ridiculariza. Fazendo uma análise da viúva de Sarepta, ela não tinha nada e ninguém dava nada para ela, pois era pobre, viúva, estava ali catando lenha, vamos dizer assim, para fazer uma mistura. Era rejeitada pela sociedade. Só que o que as pessoas não sabiam é que ela era um canal de bênção na terra. Veja o que Deus fala a respeito dela aí em 1 Reis 17:9. Dispõe-te e vai a Sarepta, porque ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Agora pense bem, se Deus ordenou, é porque Deus falou com ela. Se Deus falou com ela, é porque ela tinha comunhão com Deus. Você entendeu? Então, muitas das vezes, você não está percebendo, mas você está desprezando pessoas que Deus tem colocado na sua frente por olhar para o nível social dela, para a aparência dela. E são essas pessoas que vão ser usadas por Deus para te alavancar na terra. Você vê que a sociedade a rejeitava, mas o céu não rejeitava ela. O povo da terra não queria falar com ela, mas Deus falava com ela. Preste muita atenção como você está tratando pessoas que estão te cercando, pessoas que estão surgindo na sua vida. Pode ser que sejam essas pessoas que Deus vai usar para fazer um reviravolta na sua vida. Para terminar, nós temos que prestar muita atenção nas palavras de Tiago, lá em Tiago capítulo 2, versículo 2. Se em vosso ajuntamento entrar um homem rico com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também um pobre com sórdidas vestimentas, e tu olhares para o homem rico de vestes preciosas e de anel de ouro no dedo, e dizer para ele, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e atentares para o pobre, e dizer assim, fica aí onde tu estás mesmo, ou se assenta debaixo dos meus pés, porventura não fizestes acepção de pessoas? Então, vigia na terra. De repente, Deus já tem enviado muitas bênçãos até você, camufladas. Você está esperando vir de um jeito, mas Deus está usando os improváveis para abençoar a tua vida e você não tem percebido. Eu levo tempo, eu tinha muitos tópicos para falar ainda, mas eu tenho que respeitar o tempo, já foi até bastante. Fique com essa mensagem no coração.